Boa tarde a todas e todos, espero que todas e todos estejam bem. Muito bem-vindos de volta ao nosso primeiro congresso de Direito Internacional Privado. O meu nome é Ana Cláudia Ricardiati Abarrian, eu serei a mediadora deste bloco, o bloco 6. Gostaria inicialmente de agradecer profundamente ao professor Gustavo Mônaco pelo convite e parabenizá-lo por essa iniciativa, por esse excelente evento, né? E nós tivemos aqui também uma série de trabalhos fantásticos, né? Bloco de Direitos Humanos e Empresas Transnacionais. Então, para mim é uma alegria mesmo poder mediar esse bloco e ver esses trabalhos incríveis que foram apresentados. Nós teremos 6 apresentações de, no máximo, 15 minutos, né? E, conforme o nosso edital, os artigos em coautoria serão apresentados por um de seus coautores. Tudo bem? Antes de darmos início ao painel, então, gostaria também de lembrar que os interessados em se associarem ao Instituto Brasileiro de Direito Internacional Privado se associem, participem do Instituto Brasileiro de Direito Internacional Privado, poderão fazê-lo no site do Instituto ibdipr.com.br, né, para que a gente possa, então, formar uma rede ainda maior de pesquisadoras e pesquisadores de direito internacional privado, interessadas e interessados em expandir realmente o conhecimento dessa temática aqui no Brasil, e nós precisamos disso cada vez mais. Então, gostaria, antes de mais nada, de parabenizar também as nossas painelistas que aqui estão, os nossos painelistas, todas e todos que tiveram os seus artigos aprovados. Parabéns, é uma alegria poder estar aqui ouvindo vocês, e, novamente, vocês terão aí, no máximo, 15 minutos para apresentar os seus trabalhos. Eu vou passar, então, a palavra agora ao Vitor Hugo, alcalde do Nascimento, que traz o trabalho A Relação do Direito Internacional Privado com o Direito Empresarial, a qualificação dos Códigos de Ética Corporativos. Passo a palavra a você, então, Vitor. Seja muito bem-vindo e muito obrigada. Obrigado. Senhoras e senhores, há algo de inquietante no tema proposto por essa conferência, em específico essa sessão de comunicações, não? A relação do direito internacional privado com outras disciplinas, no caso, o direito empresarial. São disciplinas com relevante ambição internacional, mas que, ao final, se contentam com o âmbito doméstico. O direito empresarial, por enfatizar a atividade empresarial, ele tende a negligenciar a organização das empresas e o poder por elas exercidos. No tocante a esta seção, as empresas multinacionais, transnacionais, elas não comportam um conceito unívoco. Elas mais se assemelham à busca conceitual de família no direito civil. O aspecto internacional das empresas no direito empresarial, ele é, por vezes, relegado a outras disciplinas irmãs, como o direito econômico ou o direito concorrencial. No direito internacional privado, a crise é mais grave. Em um mundo onde as fronteiras são dinâmicas, em que há atores públicos e privados com capacidade legiferante, em que imperam a pluralidade de normas e métodos, o direito internacional privado ele se mantém restrito à geografia estatal, ele está atrelado às obras dos parlamentos e se fundamenta como uma mera técnica, abrigado, amparado por uma pretensa neutralidade. É necessário atenuar esse caráter conflitual. Conflitos existem em âmbito concreto, mas legislações, ordenamentos jurídicos, em tese, em abstrato, eles não competem entre si. Essa neutralidade pode ter servido no liberalismo no início do século XIX para a disciplina, mas não tem mais serventia. Como disse Paul Durand, escreveu, enquanto que o Estado liberal negligenciava a empresa, o Estado moderno faz participar para concluir suas próprias funções. Deve-se abandonar esse caráter mecânico da disciplina jusprivatista internacional, essa característica, esse caráter de sobre-direito, e direcionar seus esforços para servir como uma ferramenta arquitetada para gerenciar o pluralismo. A minha pesquisa, ela propõe uma solução a partir de um instituto fundamental da disciplina jusprivatista internacional, que é a qualificação.
No caso, a qualificação dos códigos corporativos, dos códigos de condutas éticas, dos códigos de compliance. O compliance, aliás, ele mescla o aspecto público e privado. Ele em última análise, um instrumento privado destinado a fins públicos. Um caso interessante, em Knight versus Caskey, um residente do estado da Califórnia, ele demandou contra uma empresa transnacional por supostas violações aos direitos humanos cometidas alhures fora do território norte-americano. E, ademais de violar padrões mínimos de condições salubres laborais, a empresa também incorreu, como alega, né, em concorrência desleal, por beneficiar-se de propagandas comerciais falsas. O fato interessante desse caso é que o fundamento da demanda se pautou em 9 documentos, dentre os quais o Código Corporativo. Embora jamais tenha sido julgado, as partes fizeram um acordo, o caso oferece espaço para inúmeros questionamentos. Por exemplo, se seriam esses códigos de conduta, esses códigos de compliance, vinculantes, ou se apenas seriam produtos da liberdade de expressão, exageros, como se decidiu recentemente, em 2019, em Singh versus Cigna Corporation, ou se seriam um mecanismo capaz de reduzir as sanções face a apurações de irregularidades graves, como a corrupção, como o que propõe no Brasil a Lei 12.846 de 2013 e o Decreto 8.420 de 2015, ou mesmo na Espanha, o artigo 31 bis do Código Penal, ou ao contrário, se seriam expressões das empresas transnacionais verdadeiras detentoras do poder constituinte, como escrevem alguns autores, por tutelarem direitos fundamentais, direitos humanos, em entornos onde a proteção desses direitos é precária. Enfim, como qualificar esses códigos corporativos segundo o direito internacional privado? Obviamente que propor uma crítica obriga a revelar suas premissas. E para todos aqueles que não se contentam com a asserção segundo a qual, perante um instituto jurídico estrangeiro, desconhecido no foro e aparentemente sem paralelo, que deveria se aplicar à lei do foro, talvez os contornos do direito internacional privado clássico não tenham muita serventia. O meu artigo ele postula uma nova abordagem mais pragmática da qualificação, fundada no propósito, e não na tradução mecânica de um instituto alienígena ao ordenamento do foro. Essas interpretações voltadas ao propósito, elas não são inéditas. No direito constitucional já se conhece isso. E entre seus postuladores, Aaron Barak, Stephen Breyer, pode-se elencar alguns elementos comuns. Em primeiro lugar, inicia-se num substrato semântico. No caso, o próprio código corporativo ele serve como limite, ele fixa as balizas para a qualificação. Em seguida, passa-se ao propósito, não apenas o propósito subjetivo, a intenção das empresas, mas objetivo, fundado num contexto histórico, na filosofia e na política atual, de conceber esses instrumentos, esses códigos corporativos, como vinculantes. Nos instrumentos jurídicos, quer soft law, quer vinculantes, pode-se observar uma intenção quase unânime em tratar essas normas como vinculantes. Tome como exemplo o Pacto Global, né, a União Europeia Diretiva sobre Práticas Comerciais Desleais, 2005/29, as normas das Nações Unidas sobre responsabilidade de empresas transnacionais, os princípios Ruggie, ou mesmo o espírito do decreto brasileiro número 9.571 de 2018. Após o propósito, a determinação do propósito, vem a discricionariedade, ou a aferição dos efeitos dessa qualificação, em que esses códigos corporativos, códigos de conduta, eles podem ser qualificados simultaneamente como contratos, como declarações unilaterais da vontade, ou alguma modalidade de responsabilidade civil extracontratual,
ou uma obrigação do direito consumidor. Não há necessidade de exclusão de um ou outro. E, por fim, especificamente a qualificação destes códigos de conduta, eu acrescento um outro elemento, o índice de proximidade, que a qualificação desses códigos corporativos é dependente do contexto jurisdicional em que se litiga. A tese que eu proposta no meu artigo apresenta algumas vantagens, eu acredito, frente às teorias clássicas do direito internacional privado. Por exemplo, em primeiro lugar, ela põe termo àquele conflito entre as teorias da qualificação segundo a lex fori, a teoria da qualificação segundo a lex causae, ou a teoria das qualificações segundo o direito comparado funcional. Em segundo lugar, ela aproveita o mérito dessas teorias. Ela alinha a qualificação do fato jurídico tradicional das teorias da qualificação segundo a lei do foro, a qualificação da norma jurídica comum nas teorias da qualificação segundo a lex causa, em caráter simultâneo, e também aproveita o emprego do direito comparado funcional, dessa Dritte Schüler, mas, ao contrário dela, não ignora o aspecto contextual, a busca pelo propósito. Eu acredito que o custo de não se chancelar essa tese proposta é permitir que um vácuo jurídico persista, a disciplina de empresas transnacionais, e também ignorar a aptidão da disciplina jusprivatista internacional de servir como uma ferramenta de governança global. Eu reconheço que eu proponho possui caráter meramente acadêmico, a mudança de uma teoria das qualificações no direito internacional privado. Porém, ademais das funções de descrever o direito existente ou justificá-lo, a academia deve também prescrever reformas jurídicas, que essa seja uma contribuição singela para o aprimoramento da disciplina jusprivatista internacional. Obrigado pela atenção. Vitor, eu que agradeço. Vitor, eu que agradeço. Muito obrigada, parabéns pela sua participação, inclusive ficou dentro do tempo, parabéns. As teses, elas são sempre necessárias, geralmente é a partir delas, né, que nós conseguimos repensar uma nova realidade, então eu sou muito a favor de trabalhos teóricos como o seu e parabenizo a sua iniciativa e cumprimento o professor Gustavo. Professor Gustavo, boa tarde, é uma alegria tê-lo aqui conosco. Boa tarde, Ana Cláudia. Eu passei... pelo convite. Imagina. Eu passei muito rapidamente, passei pelas outras salas e passei aqui também, não só para desejar a todos os congressistas que estão apresentando seus trabalhos boa sorte nessa tarde, mas, sobretudo, para lhe agradecer imensamente por ter aceito o convite e estar aqui mediando esse painel. A professora Ana Cláudia é nossa colega lá no Mackenzie, na verdade eu sou colega dela no Mackenzie, ela é anterior a mim lá, mas é uma alegria muito grande estarmos juntos e fico muito feliz, e quando eu estava organizando a distribuição dos painéis e vi a quantidade de trabalhos que se aproximavam da temática, que é uma temática que eu sei que lhe é muito cara, e eu não tive a menor dúvida, embora você já estivesse na minha listinha dos moderadores, mas, obviamente, tinha que ser para este painel, não havia possibilidade de ser em outro. Então, muito obrigado, Ana Cláudia, pela sua presença aqui, interrompendo suas férias e tudo mais que a gente sabe que está muito difícil para todos, mas muito obrigado, viu? Professor, eu que agradeço imensamente, é realmente uma alegria. Realmente a temática de empresas de direitos humanos mora no meu coração e a conexão com o direito internacional privado também é um tema que me é muito caro dentro dessa área. Então, eu agradeço imensamente o convite, a gentileza das palavras e conte sempre comigo, estamos sempre juntos aqui. E também eu parabenizo muito o senhor, professor, por ter criado, né, sido ali um dos criadores desse congresso, por ser a principal face desse congresso,
que é tão importante trabalharmos o direito internacional privado e difundirmos mais a temática no Brasil. Então, eu parabenizo muito o senhor por isso e fico muito feliz em poder estar aqui hoje com todos vocês. Muito obrigada. Então, boa tarde, com licença. Uma ótima tarde, professor. Bom, podemos então passar ao nosso a nossa segunda apresentação. Agora é um trabalho em coautoria do Pedro Henrique Almeida Queiroz e do Samuel Nunes Furtado. Eu pergunto, é o Pedro que vai fazer a apresentação, certo? Perfeito. Então, o Pedro o Pedro Henrique Almeida Queiroz, que vai fazer a apresentação, e o título do trabalho é Por um Giro Humanista, a prestabilidade dos princípios orientadores sobre empresas e direitos humanos, a sistemática do direito internacional privado. Uma ótima apresentação, Pedro, muito obrigada. Eu que agradeço. Perfeito. Vocês me ouvem, me escutam bem? Perfeito. Meu nome é Pedro Henrique Almeida Queiroz. Eu falo em nome também de Samuel Nunes Furtado. Nós somos graduandos em Direito pela Universidade Federal de Uberlândia. Eu sou bolsista de iniciação científica pela Bolsa PIBIC do CNPq. Foi uma oportunidade muito boa. Agradeço aos organizadores do evento, aos professores, principalmente a professora Ana Cláudia, que está aqui hoje, ao professor Gustavo Mônaco pela idealização, as instituições também que também contribuíram para acontecer esse evento, como a USP, como o Instituto Brasileiro de Internacional Privado. Então, vamos à apresentação. Esse trabalho que nós escrevemos tem duas frentes. A primeira é verificar a necessidade de um giro humanista no que tange, sobretudo, a epistemologia jurídica do direito internacional privado. E na segunda parte do nosso trabalho, a gente buscou averiguar a prestabilidade dos princípios orientadores sobre as empresas e direitos humanos, ou também chamados de princípios RUG, ou até abreviados como PICs, a sistemática do direito internacional privado. Sobre questões formais inicialmente, a gente partiu de um método hipotético dedutivo, em que a gente prendeu um estudo teórico de caráter exploratório e bibliográfico, no escopo de contribuir tanto para o estado da arte do direito internacional privado, quanto para as discussões atinentes aos direitos humanos em empresas. De antemão, vale ressaltar alguns referenciais teóricos, marcos teóricos e algumas bibliografias que nos inspiraram e nós também utilizamos nesse trabalho. Sobre direito internacional privado, nós usamos da doutrina brasileira, principalmente Lydia Strenger, Walter Hersteiner, e de fora da doutrina viennista, nós usamos Henry Steiner e Antônio Cassese. Dentro da epistemologia, nós partimos principalmente de Thomas Kuhn, especificamente sobre epistemologia jurídica, o Leonel Severo Rocha. Sobre direitos humanos e empresas, nossa leitura foi a partir principalmente do Gerard Rugg, que inclusive se popularizou como princípios RUGs, né, os princípios orientadores sobre empresas e direitos humanos, Justin Nolan, dentre outras menções honrosas, Onuma Yasuaki, Philip Jessup, Wayne Hunt, Marcelo Neves, Habermas. Sobre globalização e a pós-modernidade que vivemos, trouxemos principalmente Daniel Bell, André Gorz, André Jean Arnaud, David Harvey, Pierre Levy e Boaventura de Souza Santos. Então, o direito internacional privado, em sua doutrina clássica, era bastante neutro, uma doutrina bastante procedimental, objetiva, em que se focava um caráter bastante atrelado ao liberalismo clássico, ao caráter liberal civilista do Código Civil francês, em que esse direito internacional privado não se preocupava, tampouco gravitava em torno do ser humano. Principalmente depois da Segunda Guerra, em que a literatura absurdista, como em Albert Camus, ou filosofia existencialista de Jean-Paul Sartre, e nós tivemos a necessidade de se reavivar os direitos naturais, a ética aristotélica tomista, e assim foi a gênese dos direitos humanos na sua acepção moderna. E com o advento da Declaração Universal dos Direitos Humanos em 48, e essa gênese do poderio dirigente da Organização das Nações Unidas,
viu-se a necessidade de se postular a dignidade da pessoa humana como um norte para o direito. Tornou-se, assim, então, um norteador de toda a criação dentro do direito, tanto internacional quanto dentro dos sistemas jurídicos ao redor do mundo. Baseado principalmente em ideais neocantistas, em que a vida humana ela não é precificada, senão tida a partir da sua dignidade, e também como fenômenos como pós-positivismo e seus dobramentos também como neoconstitucionalismo. Nesse mundo atual, em que as relações humanas são cada vez mais heterogêneas e globalizadas, isso acaba implicando em relações jurídicas também mais complexas e também globalizadas. E há uma necessidade de se criticar e de fugir da neutralidade. Há uma necessidade de uma ascensão do direito internacional crítico. E há um dever aos juristas que se impõem de todas as diversas áreas do direito à luta por direitos que Rudolf von Jhering já postulava desde o século XIX com sua obra A Luta pelo Direito. E entende-se que o direito internacional privado também deve sair desta neutralidade da sua doutrina clássica e partir para protagonizar uma mudança epistemológica, em que os juristas dessa tradição do direito internacional privado e os pesquisadores da pesquisa jurídica a nível global devem contribuir pela busca da paz e da justiça social, inclusive nas relações privadas, assim como Paulo Bonavides já postulava quando dizia sobre a busca pela paz social, que seria a quinta geração dos direitos fundamentais. Nós temos que ter um direito nacional privado cada vez mais engajado com os direitos humanos. E assim como postula internacionalistas, como a Flávia Piovesan, o Cansado Trindade, quando principalmente em sua obra sobre direito internacional humanitário, e assim como os outros pesquisadores que estão neste congresso hoje, trazendo um direito internacional privado cada vez mais ligado à importância da dignidade da pessoa humana. Nosso primeiro capítulo desse artigo, a gente fala sobre um direito internacional privado humanista, em que a sistemática do direito internacional privado deve gravitar em torno da dignidade da pessoa humana. E a gente traz que a ONU tem contribuído bastante para esse giro humanista, principalmente no século XXI, já que em 2000 houve a edição do Pacto Global, em que se encorajou as empresas a buscar um desenvolvimento sustentável. Nos ditames da Amartya Sen, um desenvolvimento como liberdade. Depois também com os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, que se projetou melhoras nas questões de desenvolvimento e na questão da dignidade da pessoa humana do ano 2000 até 2015. Em 2011, o Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas, sobremaneira na figura do John Gerard Hugg, aprovou os princípios orientadores sobre empresas de direitos humanos, em que se criou, houve principalmente a ascensão da responsabilidade corporativa social. E principalmente hoje, em 2015, quando houve a edição da Agenda 2030, em que se atualizou os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, houve cada vez mais uma urgência para um desenvolvimento sustentável, por empresas terem sua responsabilidade social amplificada e a necessidade das corporações em contribuírem na transformação política e social das nações, dos povos em que eles atuam. Uma busca de um capitalismo mais consciente e menos predatório. E na contemporaneidade, marcada pela fragilidade nos laços sociais e relações pessoais e jurídicas cada vez mais complexas e globalizadas, o direito internacional ele deve se adequar com esse mundo fenomênico em que vivemos, e para isso urge essa revolução epistemológica, esse giro humanista, em que o direito internacional privado deve extirpar seus resquícios patrimonialistas de sua doutrina clássica em busca de um direito internacional privado humanista e também humanitário, nos dizeres de Cansado Trindade, em que se cinge a dignidade da pessoa humana ao invés das coisas. E a principiologia dos direitos humanos em empresas, sobretudo na figura
de John Ruggie, com suas ideias de governança corporativa social, tem uma vultosa prestabilidade, já que essa principiologia corrobora no fortalecimento da função social das empresas, da governança corporativa social, de uma maior responsabilização das empresas, sobretudo as transnacionais, na mitigação da afronta de direitos humanos por parte de empresas. Então, pelo exposto, observa-se que a sistemática do direito internacional privado, a partir de um giro humanista, seria ideal absorver essa principiologia dos direitos humanos em empresas para a sua sistemática, inclusive para ter um lidar melhor com seus objetos, com suas leads e também com o próprio ser humano. O direito internacional privado ele deve evoluir para se tornar um campo cada vez mais humanista. Espero ter utilizado o tempo. Parabéns, Pedro, pela sua apresentação. Você também ficou dentro do tempo. Parabéns. Gostei muito da sua fala. A sua fala e a fala do Vitor realmente são bastante necessárias, além das que nós ainda vamos ouvir hoje, justamente porque pensar a temática de direitos humanos em empresas à luz do direito internacional privado é algo que pouco se vê, né? Principalmente no Brasil, mas em outras jurisdições também, muito se foca ali só no direito internacional público, no direito internacional dos direitos humanos, então eu fico muito feliz com as duas apresentações. Na sua apresentação, eu destaco um ponto que eu trabalho muito também no meu livro, que é justamente essa conexão do direito internacional privado com os direitos humanos, mas principalmente com um olhar mais crítico. E aqui me chamou a atenção que você mencionou o Onuma, o professor Onuma Yasuaki, que é um dos críticos, né, teoria crítica do direito internacional, a qual também me filio muito a essa ideia. E creio ser muito importante nós termos esse olhar também crítico, principalmente, você também mencionou Boaventura, dentre outros autoras e autores que mencionam esse olhar do sul global, né? E esse olhar dos direitos humanos para o direito internacional privado, mas também com essa frente do direito internacional, dessa teoria crítica do direito internacional focada no sul global. Então, eu creio que essa necessidade de analisar esses instrumentos, ela é fundamental também a partir desse ponto. E aqui, Pedro, até ressalto, né? Você fez menção também aos princípios Ruggie, os princípios orientadores da ONU sobre empresas de direitos humanos, que comemoram 10 anos, agora em junho, comemoraram 10 anos, e uma das discussões principais dos fóruns internacionais sobre empresas de direitos humanos para os próximos 10 anos é justamente essa. Qual vai ser a interpretação que nós também daremos a essa norma não vinculante, uma norma de soft law, sabemos, mas, por exemplo, e sobretudo no terceiro pilar, quando falamos de responsabilização judicial, extrajudicial, por violações aos direitos humanos, então também aqui temos essa preocupação, esse olhar, né, no campo da responsabilização, por exemplo, ele também precisa ter um foco no sofrimento, da centralidade do sofrimento das vítimas, um foco também nas dinâmicas do sul global. Então é fundamental que nós tenhamos pessoas pesquisando, trabalhando a partir desse olhar, e eu parabenizo muito você e a sua dupla também pelo trabalho, assim como fiz aqui com o Vitor Hugo. Então, parabéns mais uma vez aos dois que já apresentaram aqui, aos dois pesquisadores que já apresentaram as suas pesquisas. Passo agora, então, a palavra à Patrícia Camila Fraga. Patrícia, boa tarde. A Patrícia... Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, professora, tudo bem? É um prazer estar aqui nesse bloco com a senhora, né? Cumprimento a professora, a doutora, e os demais presentes deste bloco também. E aproveito também o ensejo e na pessoa do professor Dr. Gustavo Ferraz de Campos, Mônaco, parabenizo a organização deste tão importante Congresso de Direito Internacional Privado, bem como também agradeço à banca revisora que aprovou o meu artigo para que o mesmo pudesse fazer coro às demais publicações de tão elevado nível, né? É uma honra estar aqui nesse bloco. Bom,
É uma alegria. E, Patrícia, eu só vou introduzir o título do seu trabalho. Perdão, só vou introduzir o título do seu trabalho para todas e todos que nos acompanham. A Patrícia hoje vai falar sobre o trabalho dela, o título do trabalho dela é Violações de Direitos Humanos e a Busca pela Responsabilização de Empresas Transnacionais. Então, Patrícia, passo a palavra a você mais uma vez, só quis introduzir o título para que as pessoas pudessem também acompanhar a sua fala. Muito obrigada. Obrigada eu, professora. Então, é com imensa satisfação que eu apresento a vocês o artigo que é objeto das minhas pesquisas, né, e ele teve a sua origem através de pesquisas científicas, onde constatou-se essa problemática acerca da responsabilização de empresas transnacionais, que, em decorrência das suas atividades, acabam por violar os princípios fundamentais de direitos humanos. Então, no artigo, a gente buscou discutir a temática para uma análise acerca do processo de judicialização das demandas envolvendo empresas transnacionais e as suas violações de direitos humanos, bem como quais venham a ser essas jurisdições cabíveis para uma devida responsabilização de empresas transnacionais que violam princípios de direitos humanos, né? Então, na nossa introdução, a gente apresentou a necessidade da proteção de princípios fundamentais de direitos humanos, que são tratam-se de princípios de direito fundamental e refletem não apenas os interesses individuais, mas também a importância que eles têm na própria sociedade e nos direitos como um todo, né? Cada agente da sociedade possui exigências mínimas que refletem no resto da humanidade. Então, os direitos humanos, eles constituem uma base normativa mínima que inclui a sua observação por parte de empresas transnacionais. Para as Nações Unidas, a gente não pode negar que as empresas transnacionais, elas desempenham, sim, um importante papel para o desenvolvimento econômico, social e cultural, através da geração de vagas de empregos, ou também através de parcerias que incrementam e possibilitam investimentos econômicos no setor privado, nas sociedades onde elas operacionalizam as suas atividades. Contudo, não são raras as ocorrências de negativos impactos resultados pela pouca habilidade dos Estados em garantirem a efetiva proteção de princípios fundamentais de direitos humanos sob a alçada de suas respectivas jurisdições. Então, nesse sentido, em que pese tamanho poder e influência e reflexos dessas empresas na sociedade, as mesmas não são reconhecidas como sujeitos ativos passíveis de responsabilidade jurídica. Então, se faz, ao tempo em que o sistema judicial interno dos estados, ele não logra êxito em satisfazer as pretensões de reparação de danos sofridos pelas vítimas de violações de direitos humanos, quer seja por motivos como morosidade do sistema, ausência de padronização das decisões, limitação de interposição de recursos, dentre outros inúmeros fatores, tais situações acabam por incentivar que as empresas transnacionais continuem a violar direitos humanos, principalmente em países menos desenvolvidos. Então, por isso, se faz necessário fomentar a criação de mecanismos internacionais que sejam capazes de estabelecer diretrizes, mas também sejam capazes de aplicar sanções a atos atentatórios contra empresas que tenham violado princípios de direitos humanos, né? E essa análise, ela passa pela utilização das jurisdições extraterritorial e também da jurisdição transterritorial, para que haja uma judicialização e devida responsabilização das empresas transnacionais. Adentrando no nosso artigo na parte da análise da jurisdição extraterritorial, em que pese, como os outros colegas já apontaram, não existe uma norma de caráter impositivo que regule a atuação das empresas transnacionais, alguns estados têm se valido da possibilidade do due diligence, implantada também pelos princípios Rudd, né, os quais permitem que as empresas elas sejam acionadas judicialmente no país que cedia a matriz de tais conglomerados. Então, eles são chamados de estados de origem. E essa possibilidade de due diligence é justamente para que para fazer com que toda a cadeia estruturada das empresas transnacionais seja responsabilizada por atos que venham a violar princípios fundamentais de direitos humanos. Nesse sentido, então, Khalek e Saad Maab, eles
definem a jurisdição extraterritorial como sendo uma aplicação da lei nacional por um Estado às atividades que se estendem além das suas fronteiras ou que ocorram em território de outro Estado, sem qualquer ligação ao seu próprio território. Então, essa escolha da jurisdição transterritorial, ela acaba por ser uma opção quando o Estado que cedia a filiais das empresas transnacionais e que ocorreram violações de direitos humanos, ele não vem a lograr êxito para punir os responsáveis por tais crimes. Então, admite-se a lançar mão da jurisdição extraterritorial para a busca de outro Estado, o Estado de origem, no caso, para punir tais sujeitos pelos seus delitos. A Comissão Interamericana de Direitos Humanos, ela evidencia que a jurisdição extraterritorial ela deve ser aplicada como meio de garantir a devida reparação para aqueles sujeitos de direito internacional que tenham sofrido violações de direitos humanos por decorrência de atos ou até mesmo de omissões de empresas e atores estatais. E aí, adentrando nessa aplicação dessa jurisdição extraterritorial, nós trazemos uma das previsões de normativas mais emblemáticas, que é o Alien Tort Claims Act, criado nos Estados Unidos em 1789, onde Zubizarreta o apresenta como sendo uma ação civil que responsabiliza o sujeito infrator que reside nos Estados Unidos. E as hipóteses de partida são as ações judiciais movidas por ONGs e por sindicatos contra empresas transnacionais norte-americanas que violaram direitos humanos fora da fronteira dos Estados Unidos. Todavia, além do ETCA, na Alien Tort Claims Act, existem já outras aplicações da jurisdição extraterritorial em tribunais europeus, especialmente nos tribunais alemães. Em 2013, por exemplo, 12 tanzanianos, eles processaram 2 subsidiárias da Barrick Gold em um tribunal no Reino Unido. Na Alemanha, 2 ONGs processaram o gerente sênior da empresa madeireira Danzer Group. E também a Nestlé foi levada ao tribunal na Suíça e também na Holanda e no Reino Unido, um grupo de ambientalistas intitulado Friends of the Earth processou a Shell naqueles países, né, por violações de direitos humanos cometidas em outros estados que não eram os estados de origem que cediam a matriz desses grandes conglomerados, né. Então, para Nicola Jagers, o due diligence exercido por meio da jurisdição extraterritorial, ele trata-se então de um grande avanço para a comunidade internacional, uma vez que ele possibilita a responsabilização de toda a cadeia de abastecimento pelas condutas que tenham violado princípios fundamentais de direitos humanos. Já adentrando na possibilidade de aplicação da jurisdição transterritorial, em que pese tratar-se de um tema não tão recente, né, haja vista que a transterritorialidade tem seus estudos através dos estudos feitos pelo diplomata e jurista Philip C. Jessup, principalmente na sua obra Transnational Law, além de várias outras que ele abordou o tema, ele debate, né, acerca das limitações do direito internacional, tanto público quanto privado, para a condução de questões internacionais que envolvam atores não estatais, tais como as empresas transnacionais. Inclusive, ele cunhou o termo direito transnacional para abordar questões que envolvam atores não estatais como as transnacionais, né? Nesse sentido, Harold Koh, ele descreve que o processo legal transconstitucional, ele deriva, né, ele trata-se de uma teoria e a prática de como atores públicos e privados, Estado-nação, organizações internacionais, empresas multinacionais, organizações não governamentais e indivíduos privados podem interagir em uma variedade de fóruns públicos e privados, seja nacional ou seja internacional, para fazer, interpretar, cumprir e, finalmente, internalizar as regras do direito transnacional. Para Koh, o processo legal transnacional, ele possui 4 características distintas. A primeira delas, que deve ser apresentada, é o rompimento de 2 dicotomias apresentadas no direito internacional. Ou seja, a primeira, o direito doméstico e o direito internacional, essa separação, e a segunda, o direito público do direito privado.
Para ele, tudo tem que estar alinhado, sempre a utilização do que for melhor, cabível para o caso, né? A segunda característica relaciona-se com o fato de não ser um processo apenas com atores estatais, uma vez que inclui ONGs, empresas transnacionais e outros atores não estatais. Já um terceiro ponto característico apresentado por Ko é que esse processo, ele não se trata de um processo estático, mas ele é algo dinâmico, possível de transformações, mutações, e que se infiltra em várias direções, perpassando pelo direito público, pelo direito privado, seja no nível do direito interno, seja no nível do direito internacional. E, por fim, a última característica é que trata-se de um processo normativo, posto que todas essas formas de interação, a partir delas surgiram novas regras de direito a serem interpretadas, internalizadas e, por fim, aplicadas nas interações transnacionais, sempre que se fizerem necessárias. Nesse sentido, então, é que por meio da jurisdição transterritorial, o Estado ele fica possibilitado de investigar, julgar e punir práticas de empresas transnacionais que tenham violado princípios fundamentais de direitos humanos, independente de onde tais violações tenham ocorrido ou até mesmo da nacionalidade dos envolvidos na demanda. Então, nesse sentido, DeBuff fala que o exercício da jurisdição transterritorial ele está sujeito a determinadas condições, tais como o respeito ao direito internacional dos direitos humanos, em especial nos tocantes ao fair trial e ao due process, e também o respeito às imunidades internacionais, dentro de outros princípios que devem ser balizadores aí desse processo transterritorial. E, portanto, então, aplicando-se a transterritorialidade, quando o estado de acolhimento, bem como o estado de origem, falharem na defesa de princípios fundamentais de direitos humanos, caberá, então, a aplicação da jurisdição transterritorial, a ser exercida por qualquer Estado imbuído do dever de repressão a graves violações de direitos humanos, que pode desencadear, então, um processo de responsabilização e punição de empresas transnacionais, mesmo sem existirem vínculos de nacionalidade, quer seja com as vítimas ou com a própria empresa em si, ou até mesmo o local onde deu-se a violação. Partindo, então, para a nossa conclusão, o problema, a problemática surge com o processo de globalização, onde muitas fronteiras artificiais existentes entre as economias nacionais e as sociedades foram extinguidas em todo o mundo. Assim, inúmeras empresas se expandiram ao redor do mundo, estendendo suas linhas de produção e culminando no enfraquecimento da soberania dos estados em que se instalam. Portanto, aqui a gente precisa discutir o grau de impunidade que paira sobre as empresas transnacionais, quer seja nos estados anfitriões, bem como nos estados de origem, tudo para uma busca de uma devida e justa responsabilização. Haja visto aqui, a gente tem que abrir um parêntese também, a ausência de um tratado ou convenção internacional de direitos humanos em empresas, não é mesmo? Empresas transnacionais. Então, a gente precisa voltar esse olhar. E, nesse sentido, o Comitê da ONU, ele ressalta que se faz necessária uma drástica mudança no cenário para a consecução de responsabilização de empresas transnacionais, a fim de que toda vez que qualquer uma incorra em violações de princípios fundamentais de direitos humanos, as vítimas de atos atentatórios sejam capazes de processar tais empresas de forma direta por meio do uso de jurisdições que imponham obrigações autoexecutáveis ao setor privado. Então, como meio eficaz de se alcançar tal responsabilização das empresas transnacionais, mostram-se a jurisdição extraterritorial e, como última via, a jurisdição transterritorial, ao passo que, na primeira hipótese, o estado de acolhimento e o estado de origem irão convergir para a resolução e busca de satisfação das demandas das vítimas. Contudo, quando essa alternativa não for viável ou alcançável, caberá ao terceiro Estado fazer essa jurisdição transterritorial, com o intuito de efetivamente defender o corolário dos direitos humanos, e assim processar, julgar e punir aquelas empresas que não foram devidamente punidas por suas ações ou omissões na conduta de suas atividades econômicas. Assim, professora, eu encerro minha apresentação, cumprimento mais uma vez a professora e a sua linha de pesquisa, a qual também se tornou muito cara para mim a partir das minhas pesquisas iniciais sobre o tema. Parabéns, Patrícia. Parabéns, Patrícia, pela sua apresentação. Fico muito feliz em ouvir o seu trabalho. Realmente esse tema me é muito caro e fico muito feliz mesmo
em saber que você também o pesquisa hoje. E esse é um tema complicadíssimo, né? Quando a gente fala somente sobre a busca de jurisdição, né? Que no direito internacional para o direito internacional de direitos humanos e empresas, a gente acaba falando só ali num primeiro momento em extraterritorialidade, a busca por outra jurisdição, para o direito internacional privado também, claramente. Esse já é um primeiro desafio na responsabilização de empresas por violações de direitos humanos, né? E aqui, claro, eu vejo como um desafio ainda maior a ideia de buscar uma jurisdição a qual não haja nenhum vínculo, né? Ali com os fatos ou com a própria empresa. Eu realmente vejo que para essa temática nós ainda teremos muita dificuldade. É um caminho muito longo, né, a ser percorrido. E principalmente quando nós vemos decisões baseada no ATCA ou ATS, né, o Alien Tort Statute dos Estados Unidos, com casos recentes, como a decisão agora de 2021 no caso Nestlé, né, em que havia uma conexão entre as empresas norte-americanas e o trabalho análogo à escravidão feito por crianças em solo africano, né, que ali nas plantações de cacau, e ainda assim a própria Suprema Corte dos Estados Unidos negou o reconhecimento da jurisdição norte-americana como competente para o julgamento dessa demanda, né? Então, decisão recentíssima, a gente acaba vendo o Kiobel em 2014 também, e essa ainda sendo uma das potenciais fontes ali escritas de responsabilização, mesmo quando há um tangenciamento da demanda com o país ou da empresa ali, né, dos fatos da demanda de alguma maneira, dos elementos que compõem aquela demanda, ainda assim a gente tem dificuldade de conseguir o reconhecimento da jurisdição. Então, aqui esse é um desafio para muitos anos, né? E aqui também eu chamo atenção para a Holanda hoje como um importante país em termos de responsabilização de natureza extraterritorial. Então, para litígio estratégico hoje na Europa, muito se tem buscado também o solo holandês para demandas dessa natureza, a partir desse caráter extraterritorial. E destaco também no caso de Mariana e Brumadinho, em que foi proposta uma demanda, no caso de Mariana principalmente, né? No caso de Mariana foi proposta uma demanda no Reino Unido, que foi negada, né? Então a gente já sabe também, a Corte Britânica negou esse pedido. E curiosamente, eu até recentemente avaliei um artigo muito interessante, que muito provavelmente vai sair em breve. Curiosamente, a gente acabou vendo que as próprias cortes brasileiras começaram a se manifestar negativamente ao fato de ter sido proposta uma demanda fora do Brasil, no caso de Mariana, né? Então, nós temos aqui uma situação também que é curiosa veja, direito internacional privado aqui, estamos no Congresso de Direito Internacional Privado, como que uma corte brasileira vai se manifestar contrariamente a uma propositura de demanda em outra jurisdição, quando o Código de Processo Civil, no artigo 24, ele determina expressamente que o fato de uma demanda ter sido proposta em outra jurisdição não impede a continuidade de uma demanda aqui no Brasil, ou seja, não há que se falar em litispendência quando temos duas ações distintas correndo em jurisdições distintas. Então, esse é um tema que é muito caro para direitos humanos e empresas, e sobretudo na temática de litígio estratégico, é essencial para termos aí também nas nossas pesquisas, né, nos nossos trabalhos, na nossa crítica mesmo, até mesmo observando o que tem sido feito por outros escritórios e outras instituições também de fora do Brasil, nessa busca por maior acesso à justiça, consolidação do ODS 16. Então, eu parabenizo você mais uma vez pela pesquisa e passo agora a palavra, então, para as nossas próximas pesquisadoras, a Luísa Daut Ribeiro e a professora Carolina Araújo de Azevedo, que escreveram um artigo Corrupção e Meio Ambiente, Respostas da Governança Privada por Meio de Compliance Ambiental. Eu creio que quem vai apresentar o trabalho agora seja a Luísa, certo? É a Luísa, né, que vai apresentar. Luísa, parabéns desde já pela sua pesquisa. Eu vou passar a palavra, então, agora a você e agradeço mais uma vez todas e todos que nos assistem e todas e todos que estão aqui também apresentando seus trabalhos excelentes. Está sendo uma tarde, eu particularmente estou muito feliz com a qualidade dos trabalhos, uma tarde muito produtiva. Parabéns. Obrigada, professora. Boa tarde a todos e todas. Eu sou Luísa Daut, eu sou recém-formada em Direito pela
pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, e eu cumprimento e agradeço a toda a equipe organizadora do Congresso por essa oportunidade de expor um pouco da minha pesquisa, que é um tema que eu gosto muito, e eu fico muito honrada de poder compartilhar aqui no primeiro Congresso de Direito Nacional Privado o meu artigo, Corrupção e Meio Ambiente, Respostas da Governança Privada por Meio do Compliance Ambiental, foi escrito em conjunto com a professora Carolina. Ela é professora de Direito Nacional Privado na UFRJ, ela é coordenadora de graduação e também foi a minha orientadora de monografia, então estou aqui falando por ela também. A minha escolha por esse tema é resultado de uma junção entre o meu interesse pelo Direito Nacional Privado e também o meu contato com a professora Carolina, que já uma pesquisa sobre corrupção transnacional, e também a minha experiência de estágio na Total, que é uma empresa de petróleo e gás francesa, e pelo objeto da empresa em si, né, extração de petróleo e gás, demanda um quadro de governança corporativa e de compliance ambiental de excelência. Então, dentro desse contexto, eu fui levada a pesquisar sobre problemas ambientais e a relação desses problemas com as empresas transnacionais, fazendo um recorte específico no problema das mudanças climáticas, né, na crise climática, que é o problema do momento. E o conceito de transnacionalidade, ele tem por característica uma profunda flexibilização da centralidade do Estado, né? Alguns autores falam de uma erosão do conceito tradicional de soberania, e nesse conceito, as limitações fronteiriças, elas são cada vez menos reconhecidas. A Joana Stelzner, por exemplo, ela fala que a transnacionalização é um fenômeno reflexivo da globalização, e por isso a transnacionalidade, ela aparece como um terceiro espaço, ela fala de um vazamento das fronteiras nacionais, e por isso não deve ser confundido com um espaço nacional ou um espaço internacional, é um espaço transnacional, é um terceiro espaço. E nesse espaço transnacional emerge uma diversidade de atores interdependentes e com destaque para o protagonismo das empresas transnacionais. Inclusive, é interessante perceber que quando a gente fala da flexibilização da soberania do Estado, mas quando a gente olha para o protagonismo das empresas transnacionais, a gente acaba se deparando com uma espécie de um conceito novo de soberania transnacional, porque as empresas transnacionais, elas têm economia, algumas já têm economias equivalentes a países, né? Tem pesquisas que fazem essa comparação, empresas como a Amazon e a Apple, que protagonizam, que coordenam o cenário de investimento em infraestrutura global, e essas empresas, quando você vai olhar para onde elas, né, onde a matriz delas é situada, por exemplo, tem um relatório de 2020 da Brand Finance que fez um ranking dos países onde estão essas empresas, né? E os três primeiros lugares são lá, Estados Unidos, China e Japão. Então, isso faz a gente refletir um pouco, né? Porque é um conceito de soberania meio que mudou a ótica. Enfim, e diante desse panorama rápido de transnacionalidade, a gente também percebe que as causas e os efeitos das crises, principalmente das crises ambientais, elas são crises que não reconhecem as fronteiras, não vão se limitar a um espaço, né? E por causa disso são percebidos de forma ainda mais intensa. E quando a gente trata especificamente do problema da crise climática, os efeitos, né, onda de calor, incêndio, inundação, são efeitos mundialmente compartilhados. E aí, o Gonçalves e a Joana Stelzner, por exemplo, eles vão dizer que a crise climática é um problema essencialmente transnacional. E mesmo assim, mesmo sendo transnacional e mundialmente compartilhado, a rapidez na resposta e na capacidade de gerência dessa situação, desse problema, vai divergir profundamente de acordo com a vulnerabilidade de cada país. E quando a gente olha para essa capacidade de gerência, para essa rapidez na resposta, olhando para os países, esse conceito de vulnerabilidade, a corrupção está diretamente ligada a isso, a essa definição. A organização Transparência Internacional argumenta que a corrupção reduz diretamente a efetividade e eficácia dos programas elaborados para a proteção do meio ambiente, para a proteção dos recursos renováveis. Casos mais claros que a gente conhece de exemplos de corrupção são os desvios de fundo dos programas ambientais,
as fraudes nas emissões de autorização e de licença para a exploração de recursos naturais, aceitação de suborno por parte dos responsáveis pela aplicação da lei. Então, na pauta ambiental da crise climática, o problema da corrupção ele fica ainda mais visível, porque falar de mudança climática é falar de financiamento climático, de mercado de carbono, de fundo climático. As estratégias de mitigação da crise climática, elas possuem um alto custo financeiro, né? O fundo climático, por exemplo, ele é um fundo de bilhões de dólares que reúne investimentos do setor privado, de governos, de organizações multilaterais, e é um fundo constituído majoritariamente por investimento privado, principalmente das transnacionais. Então, onde a gente tem enormes quantidades de dinheiro que giram em mercados e mecanismos financeiros inovadores, como é o caso do mercado de carbono, pressupõe-se um grande risco de corrupção. Por isso, fala-se muito que não tem como enfrentar a crise climática sem enfrentar a questão da corrupção. São temas profundamente conectados, não se fala de um sem falar de outro. E para além dos riscos de corrupção relacionados ao financiamento em si, tem outros 2 pontos de atenção que a gente traz no artigo, que é o fato dos países recebedores desse fundo serem justamente os países mais vulneráveis às crises climáticas. E existe uma pesquisa que saiu em 2020 do Corruption Perceptions Index, que mede os níveis de corrupção. Eles fizeram uma pesquisa com 180 países. Eles constataram que quanto maior o nível de vulnerabilidade dos países, vulnerabilidade em relação às mudanças climáticas, maior é o nível de corrupção. Então, a gente tem que os países que vão receber o financiamento são os países mais vulneráveis e são os países que possuem os mais elevados níveis de corrupção no setor público e privado. E, além desse ponto, tem também o fato de que o mercado de carbono em si, por ser um mercado novo, complexo, que mexe com licenças e créditos de valores altos que são intangíveis e facilmente deslocados entre os países, esse mercado ele é totalmente propenso à corrupção e fraude, pela estrutura dele em si. Então, quando a gente se debruça especificamente sobre o problema ambiental da crise climática, a relação entre as transnacionais e a corrupção, tudo que vem dessa conversa, leva a gente a concluir que existe uma incompatibilidade intrínseca entre a proteção do meio ambiente global e as limitações do ordenamento jurídico nacional. Porque, no exemplo da crise climática, é um problema ambiental que necessita de respostas mais consistentes, mais eficazes, tendo em vista a complexidade da demanda, tendo em vista a complexidade do mercado de carbono, as problemáticas da transição energética. E, a partir disso, a gente já percebe que a estrutura tradicional do direito internacional ambiental vem sendo relativizada por causa da realidade transnacional, vem sendo relativizada pelas novas alternativas de cooperação transfronteiriça, há um crescente uso de soft law e de regulamentação privada que vem demonstrando que o paradigma da transnacionalidade precisa de respostas multiníveis. O que seriam respostas multiníveis? São as respostas que não envolvem só o Estado Nacional, mas que envolvem quase que necessariamente os atores subnacionais e não estatais. E para embasar e exemplificar essa afirmação, é importante pensar na inefetividade dos tratados multilaterais em matéria de proteção ambiental. Esse argumento ele não está necessariamente expresso no artigo que a gente apresentou, mas é um dos pontos que eu analiso na pesquisa mais aprofundada que eu fiz. E eu acho que é um argumento importante, porque ainda no caso das mudanças climáticas, a gente já tem mais de 20 anos desde a entrada em vigor da Convenção Quadro de Mudanças Climáticas, da Convenção Quadro sobre Mudança Climática, e a gente tem um histórico marcado por falta de coerência, falta de coordenação, falta de implementação. Gonçalves é um doutrinador que elenca fatores para tentar explicar o insucesso desse modelo de negociação multilateral da Convenção Quadro. E ele fala sobre a necessidade de consenso, que é uma coisa difícil, a formação de acordos frágeis e instáveis, a apresentação de
de documentos vagos e genéricos, a falta de sanção nos tratados e outros motivos, outras explicações ainda que ele dá. A necessidade de consenso, ela me parece ser um dos maiores justificadores da inefetividade. Um exemplo recente foi a COP25, que foi a Convenção das Partes, que aconteceu em Madrid, na Espanha. Eram 196 países participantes, e ela ficou reconhecida como a mais longa das negociações climáticas da história das Nações Unidas. 196 países para chegar a um consenso. Um pouco complicado. Mas o foco aqui não se trata de negar o multilateralismo, não se trata de negar o papel fundamental do direito internacional ambiental, mas de propor novas formas, propor formas complementares de fazer com que as decisões sejam tomadas de forma efetiva em âmbito global. E essas formas complementares, elas obviamente estão abarcadas pelo direito. Para tanto, a gente observa que o quadro jurídico que de fato importa às empresas transnacionais e aos demais atores internacionais envolve uma regulação soft law, uma regulação de normas suaves. No contexto ambiental, principalmente, a gente menciona os exemplos de código de conduta privado, código de conduta voluntário, os sistemas de certificação e rotulagem, de diretrizes de corporações, são instrumentos que tendem a formar um standard de performance que reorienta as condutas individuais e coletivas e regula a realidade privada de uma forma mais flexível e mais abrangente do que as hard law. As crescentes preocupações do setor empresarial de se adequar ao desenvolvimento sustentável, de se adequar à responsabilidade ambiental, nos levam a uma definição de compliance ambiental que literalmente significa o atendimento a todas as normas ambientais, sejam elas voluntárias ou institucionalmente impostas. Nesse sentido, a gente conclui o trabalho apontando para o compliance ambiental como uma ferramenta prática, como uma potencial resposta corporativa capaz de, por meio de uma cultura de compliance, criar uma gestão ambiental que, de fato, reduza o risco ambiental. A gente aborda o compliance num viés mais profundo, de princípio dinâmico, que, para além de apenas cumprir exigências de conformidade à lei e às regulamentações, é um compliance que altera profundamente a conduta e o business da empresa, que gera uma mudança de comportamento positivo e que agrega estratégias proativas de mitigação e adaptação das mudanças climáticas, por exemplo. É cada vez mais comum que as práticas ambientais corporativas se desenvolvam em estratégias competitivas de marketing, de finanças, de relações humanas, de eficiência operacional e de desenvolvimento de produtos. A problemática das mudanças climáticas, agravada pela corrupção, ela representa um grande desafio que demanda necessariamente o uso de todas as ferramentas disponíveis para interagir com a demanda complexa, tanto ferramentas de hard law como de soft law, e entre as muitas ferramentas que a gente tem para usar, o compliance ambiental ele se destaca pela capacidade de ser uma resposta abrangente, efetiva, e que conversa com as demandas de flexibilidade da proteção ambiental. Eu cumprimento e agradeço novamente pela oportunidade de exposição do artigo e fico disponível caso possua algum apontamento, alguma dúvida. Obrigada. Luísa, parabéns pela sua pesquisa, parabéns pelo seu trabalho, junto da professora que a orientou, a professora Carolina Araújo de Azevedo. Uma pesquisa fantástica e importantíssima no nosso cenário aqui atual também. Na verdade, penso não só aqui em Brasil, falando de Brasil, mas faço isso também. Há uma série de dados ali em desenvolvimento e que ainda são assolados pela corrupção, né? Algo que me chama muita atenção nessa temática de mudanças climáticas, eu até vou ficar muito feliz também em poder discutir depois com você e com a sua professora orientadora, é justamente a padronização e a metodologia que deve ser criada para pensarmos em instrumentos de combate, de enfrentamento aí, né, às dificuldades trazidas das mudanças climáticas, porque nós temos uma dificuldade de encontrar um termo ali que seja, como é que eu posso dizer, idêntico para todos os estados e quais são as empresas que realmente estão contribuindo com climate change, né? E é interessante pensar que talvez essa metodologia ou essa padronização
muitas vezes não exista justamente por não haver esse interesse, né? Então, fica claro ali que a padronização ela deixa de existir em função de uma busca por interesses de poucos, pela garantia dos interesses de poucos, né? O grande problema é que as consequências vêm para todas e todos. Né? Então, acho que esse é o maior dos problemas quando a gente está falando de mudanças climáticas, e claro, elas têm esse caráter transnacional, mas os interesses ainda que estão em jogo não são transnacionais. Eles são de algumas poucas pessoas, né? E, sem dúvida alguma, essas respostas multiníveis, elas são essenciais. A gente até também tem visto algumas empresas, aí agora nessa temática cada vez aí maior de ESG, que muito se fala, algumas próprias empresas criando os seus próprios critérios de redução ali das mudanças climáticas, de redução de porcentagens, a partir ali de determinadas datas, então até 2030, até 2050, e as próprias empresas criando algumas metodologias próprias, né, para buscar nos seus próprios negócios o enfrentamento desse problema. Mas, em geral, a gente acaba vendo que isso dificulta também, mais uma vez, as discussões sobre padronização. Então, as respostas multinível, muitas vezes, elas são necessárias, eu concordo plenamente com você, mas eu sempre me questiono, né, se a gente, com algumas vertentes ali sendo trabalhadas, não estamos, mais uma vez, fugindo de uma busca mais padronizada, só que realmente acaba esbarrando nesses interesses aí, e a corrupção, obviamente, é a principal delas. Então, parabenizo muito a sua pesquisa. Os temas realmente... Eu confesso que eu fico muito feliz em ouvir os trabalhos de vocês, os temas são fantásticos. E eu vou passar agora, sem mais delongas, a palavra a Luísa Avelar Campos. A pesquisadora trouxe aqui a temática da dificuldade de integração dos refugiados ao mercado de trabalho brasileiro. Uma análise à luz da crise migratória do século XXI, um tema também essencial e fundamental. Parabenizo mais uma vez a Luísa, que nos apresentou o trabalho anterior. Convido, a Luísa, são duas Luísas, é verdade, a Luísa Daut, e agora chama a Luísa Avelar para trazer a sua apresentação aí no máximo em 15 minutos. Luísa, muito bem-vinda e parabéns desde já. Boa tarde, vocês conseguem me ouvir bem? Boa tarde a todos e todas aqui presentes, colegas estudantes, caros professores e ouvintes. Cumprimento os organizadores do congresso, fico muito feliz de estar aqui apresentando o meu tema, que é algo que eu realmente gosto bastante, e é muito bom dividir esse espaço com outros pesquisadores e pesquisadoras tão competentes. Meu nome é Luísa Avelar Campos, sou estudante da graduação em Direito pela Universidade Federal do Espírito Santo, faço iniciação científica sobre o tema da Sociologia do Direito e Direito ao Refúgio, as barreiras enfrentadas pelos refugiados venezuelanos ao ingressarem no Brasil e no Espírito Santo, e, paralelamente, faço parte do grupo de pesquisa Labirinto da Decodificação do Processo Civil Internacional. Nessa linha, o tema do artigo que eu vou explanar hoje é a dificuldade de integração dos refugiados ao mercado de trabalho brasileiro, uma análise à luz da crise migratória do século XXI. E eu acredito que a melhor forma de fazer essa explanação seja justamente destrinchando os principais termos deste artigo. Primeiramente, introduzindo o assunto, a crise migratória do século XXI. Para entender melhor essa crise, eu utilizei como referencial teórico a autora britânica Mary Kaldor, e Kaldor estabelece um conceito muito importante para compreender o meu artigo, que é o conceito de novas guerras. Ela faz uma análise histórica das guerras do século XX, que era a Primeira, a Segunda Guerra, e também as guerras étnicas dos Balcãs, e também faz uma análise comparativa dessas guerras com as guerras da atualidade, na época da globalização, tecnologias, etc. As novas guerras, elas se configuram, segundo ela, pela dificuldade de se distinguir uma zona de guerra de uma zona pacífica. E exemplo disso são claramente os campos de refugiados da atualidade, nas fronteiras. A gente tem exemplos desses campos na Grécia, nos Estados Unidos e, em certa medida, também no Brasil, na fronteira com a Venezuela e com o estado de Roraima. E passando para o segundo ponto, é a questão dos refugiados e como eles são tratados e identificados no Brasil. É muito importante que a gente entenda quem são os refugiados e quais os mecanismos que visam protegê-los.
Para isso, é importante citar a Convenção relativa ao Estatuto dos Refugiados das Nações Unidas, em 1951, que determina que refugiados são qualquer pessoa que, temendo ser perseguida por motivos de raça, religião, nacionalidade, grupo social ou opiniões políticas, se encontra fora do país da sua nacionalidade e que não pode ou não quer, por conta desse temor, valer-se da proteção desse país. Então, no Brasil, a lei que protege essas pessoas é a Lei 9474 de 97, que é a Lei do Refúgio, e ela incorpora essa definição ao nosso ordenamento jurídico. E, a partir disso, a entidade maior que protege essa população é o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, que é a Acnur. E, a partir disso, é possível delinear que o direito dos refugiados ele está intrinsecamente ligado à dignidade da pessoa humana, bem como os direitos humanos. Então, a partir disso, a gente já consegue compreender que não é possível a gente efetivar direitos humanos sem pensar nos direitos humanos dos refugiados. E nós, enquanto país, enquanto operadores do direito, o próprio ordenamento jurídico brasileiro, ele, ao incorporar esses tratados internacionais e incorporar princípios e direitos fundamentais, direitos humanos, ele coloca esses direitos humanos como, além de basilares, algo que a gente sempre deve perseguir. E a partir disso, a gente precisa compreender que não é possível perseguir esses direitos humanos e efetivá-los plenamente sem pensar nessa população refugiada que vem crescendo enormemente no Brasil, como eu vou falar daqui a pouco. Então, é muito importante que a gente entenda que o reconhecimento da dignidade da pessoa humana e o processo de internacionalização dos direitos humanos, ele perpassa pelo reconhecimento da condição do refugiado. E também que é uma formação histórica, né? Retomando ao que eu falei no início da minha apresentação sobre a questão da autora Mary Caldor, a gente tem que entender que também é uma noção histórica, toda essa formação dos direitos humanos, direitos fundamentais e etc. Então, adentrando agora na perspectiva trabalhista, o direito do trabalho relacionado ao público dos refugiados, ele é extremamente importante porque o direito ao trabalho digno também é um direito humano. Então, a gente precisa ultrapassar, por assim dizer, essa ideia de que direitos humanos são simplesmente os direitos básicos, né? É óbvio que a gente tem tutelados os direitos básicos, os direitos fundamentais, mas a gente tem que entender que o direito ao trabalho digno também é um direito humano e também é um direito fundamental. Então, a gente também só vai conseguir, novamente, perseguir esses direitos fundamentais, perseguir esses direitos humanos que o nosso ordenamento jurídico tanto visa, a partir do momento que a gente finalmente compreender o trabalho digno enquanto um direito fundamental. Para Maurício Godinho Delgado, que é um dos grandes doutrinadores do direito do trabalho no Brasil, ele diz que as leis trabalhistas brasileiras possuem certo caráter espacial, ou seja, elas são aplicáveis a todos aqueles que estão em território nacional, não importando se a relação trabalhista é entre um refugiado e um brasileiro, não importa a natureza dessa relação, o que importa é que as leis brasileiras, elas têm um caráter espacial. E quanto a isso também, os tribunais trabalhistas, eles vêm reconhecendo em recentes julgados a aplicação das leis trabalhistas da CLT, demais dispositivos, sempre quando a relação for aqui no Brasil. Então, a gente precisa entender que o direito brasileiro, ele já caminha para que a gente incorpore cada vez mais os refugiados e os imigrantes na nossa legislação brasileira. Além disso, vale destaque ainda a fala do ministro Alberto Bresciani, do TST, que diz que a pessoa que vem para o Brasil, mesmo ilegalmente, no momento que passa a trabalhar aqui, merece todos os direitos fixados pela legislação brasileira. Então, mesmo que essa pessoa esteja ilegal aqui, que ela ainda não tenha regularizado a situação, ela tem direito ao trabalho digno, justamente porque o trabalho digno é um direito humano. Então, ele não pode ser simplesmente algo supérfluo. A gente tem que sempre pensar nesses direitos humanos, mesmo quando a pessoa ainda não conseguiu regularizar plenamente a sua situação aqui. Além disso, a Lei do Refúgio, como eu falei, que é a 9474 de 97, no seu artigo 6º, ela também diz que o refugiado ele tem direito sempre à cédula de identidade, carteira de trabalho e também documento de viagem. Então, a gente já vê como a lei brasileira ela é muito bem fundamentada nessa questão dos direitos dos refugiados e o direito trabalhista, né? Além disso, até mesmo quando a pessoa está na situação de solicitante de refúgio, ainda não é propriamente refugiado, ele pode pedir a carteira de trabalho
provisória. Então, é muito importante que a gente entenda que o direito brasileiro ele já está contemplando quase que plenamente a questão do trabalho digno para os refugiados. Então, a gente precisa reconhecer que a conduta do Estado brasileiro ela é muito positiva no sentido de inserir os refugiados no mercado de trabalho brasileiro. Mas é claro que, se fosse tudo perfeito, eu não estaria fazendo esse artigo, porque a gente não pode fazer só artigo elogiando tudo o que acontece. Então, a gente precisa entender que o grande problema quanto à inserção dos refugiados não é o direito. Eu acho que justamente por isso que o meu tema é a sociologia do direito, porque nós temos um problema muito mais sociológico e político do que jurídico. E eu acho que, às vezes, isso torna, inclusive, um problema muito mais difícil de a gente compreender e de, inclusive, saná-lo. Então, eu acho que é muito importante que a gente compreenda que apenas direito não muda completamente a sociedade e os problemas fáticos que a gente encontra. Então, um tópico muito importante que eu gostaria de salientar do meu artigo é sobre o que realmente faz com que os direitos dessa população não sejam plenamente tutelados. Por que essas pessoas não têm os seus direitos plenamente efetivados? Então, em primeira instância, cabe salientar que o ponto-chave para entender essa questão é o aumento exponencial da solicitação de refúgio no Brasil, porque, de acordo com o CONARE, que é o Comitê Nacional para Refugiados, em 2019 foram feitas mais de 80 mil solicitações de refúgio, o que é 8 vezes maior do que em 2016 e 3 vezes maior do que em 2015. E, com o aumento dos refugiados, também aumentou o número de solicitantes de integração laboral e de integração socioeconômica. E, além disso, é muito importante falar que a maioria desses refugiados são venezuelanos. É muito importante a gente frisar isso, porque apesar da gente ter haitianos, sírios aqui no território brasileiro, por conta da proximidade territorial, o Brasil ele é alvo de interesse, entre aspas, da população venezuelana a partir do momento que elas tem um êxodo do país delas. Então, é muito importante que a gente entenda a Venezuela como central nisso também. Então, apontando algumas questões de por que os direitos dessas pessoas não conseguem ser plenamente tutelados, a iniciativa da Cátedra Sérgio Vieira de Mello, que é uma iniciativa ligada às universidades brasileiras, para que a gente consiga incluir o tema do refúgio nas universidades públicas, fez uma pesquisa com mais de 500 entrevistados, abrangendo 90% da população refugiada brasileira, concluindo que 25% da população estava desempregada, mesmo que 84% dessa população tivesse carteira de trabalho. Então, além disso, foi suscitado que a renda dessas pessoas, quase 80% dessas pessoas tinham uma renda inferior a R$3.000 e apenas 5% tinham uma renda superior a R$5.000. E o impasse relacionado a isso é que a maioria desses refugiados, eles demonstram, inclusive, que tem elevado capital linguístico e capital escolar, que é, inclusive, acima da média dos brasileiros. Então, a gente percebe que a gente tem uma taxa de desemprego que é quase o dobro da taxa brasileira e, ao mesmo tempo, que as pessoas são mais escolarizadas do que os próprios brasileiros. Então, algumas das razões apontadas por essa pesquisa para que isso ocorra foram a discriminação, a falta de domínio de idioma, a falta de recursos e a falta de documentos. Então, muitas vezes, essas pessoas, elas sequer entendem que elas têm esses direitos, porque a gente tem um problema muito sério também, que é o quanto que o direito, às vezes, ele é muito afastado da sociedade. Então, essas pessoas, às vezes, elas chegam e sequer sabem que elas têm direito a uma carteira de trabalho, porque muitas vezes o direito brasileiro, ele acaba realmente fazendo a distinção entre refugiados e naturais do Brasil. Isso acontece, por exemplo, na hora de pedir um financiamento estudantil, pelo FIES, etc. E aí, acaba que esses refugiados, eles não entendem, não sabem que eles têm esses direitos, justamente porque eles acabam entendendo que, por exemplo, eles pegam essa questão do FIES e trazem para a perspectiva trabalhista também. Então, eles não sabem que têm esses direitos, justamente por esse desnível que existe entre população e o meio jurídico. Além disso, é importante falar também sobre justamente esse preconceito. E é aqui que eu entro mais precisamente na questão da Venezuela, porque a Venezuela ela passa pela pior crise da sua história, ela está passando por uma crise política, socioeconômica, de desgaste das instituições democráticas, e que, além disso, há um caos generalizado, né, na Venezuela. Só que, mais do que isso, a Venezuela, por conta desse caos que ela está vivendo, ela se torna um alvo
muito certeiro nos debates políticos. Então, a gente tem em toda a América Latina a Venezuela sendo vista como um fantasma a não ser seguido, algo que, enfim, está sucumbindo às próprias adversidades. E aí, nos debates políticos, ainda com essa polarização política que a gente está vivendo no Brasil, a gente fica com um temor da Venezuela, né? A mídia o tempo todo propagando essa ideia da Venezuela, a Venezuela voltando em debates políticos. Isso não é só no Brasil, isso no México, nas eleições, enfim, na América Latina toda, mas agora trazendo para o Brasil, né, toda essa questão da polarização política. Então, é muito importante que a gente entenda o quanto que esse temor, ele implica também na discriminação e faz com que a gente não tenha políticas efetivas para agregar, incorporar e fazer com que essas pessoas tenham seus direitos trabalhistas plenamente tutelados. Por fim, eu acho que eu gostaria de apontar também a questão de que, muitas vezes, nós, brasileiros e, enfim, do meio jurídico, não entendemos a população refugiada enquanto uma população que está aqui para ficar, e sim como meros transeuntes. A gente entende eles como pessoas que estão aqui, mas que daqui a pouco vão embora. E a verdade é que não é assim. Essa pesquisa também da Cátedra da Sérgio Vieira de Mello mostrou que muitos desses refugiados, eles pretendem sim ficar aqui. Então é muito importante que a gente comece a pensar em políticas a longo prazo, e não só no curto prazo, porque esses refugiados vão ficar aqui e depois vão embora, e sim no longo prazo, que não tem sido feito. Então, mesmo que a lei seja efetiva, a lei seja plena, seja bem escrita, a letra da lei seja algo que a gente deve aplaudir e saudar, a gente precisa começar a fazer com que a prática, né, que a praxis seja mais voltada, e principalmente nessa métrica do longo prazo, que é muito importante ser observada. E é isso, muito obrigada pela oportunidade, e estou aqui à disposição para qualquer dúvida suscitada. Luísa, parabéns pelo seu trabalho, parabéns pela sua empolgação em pesquisar o tema, uma pesquisadora tão jovem, tão dedicada, parabéns. É uma alegria ouvir a sua apresentação, e eu fico ainda mais feliz quando nós trazemos a temática da condição jurídica do migrante, tema de direito internacional privado, também aqui para o nosso congresso, primeiro Congresso Brasileiro de Direito Internacional Privado. Aqui eu tenho algumas provocações que eu acho que são importantes a gente trabalhar quando está falando de direitos humanos de empresas e refúgio, né? Durante as discussões para a elaboração da Lei 13.445 de 17, sabemos que a Lei de Migrações, sabemos que no Brasil o refúgio é regulado pela Lei 9474 de 97, mas que a Lei 13.445 também traz as balizas gerais ali, né? Ela é lei geral sobre a temática migratória no Brasil. Nas discussões para a elaboração da Lei 13.445, algo que foi interessante que nos surgiu foi que sindicatos simplesmente se abstiveram de discutir uma maior participação e uma maior proteção dos refugiados, das refugiadas, no mercado de trabalho. E esse foi um ponto que foi curioso, né? Por que houve ali uma abstenção? Porque muito ainda se vê do refugiado, do migrante como um todo, e aqui do refugiado, né? Então, pensando nessa categoria específica, como um grupo que vai tirar empregos de nacionais, né? Então, ainda há muito essa dificuldade de compreensão de que não vão, os refugiados, os migrantes, não estão vindo aqui para tirar empregos de nacionais, né? E ainda se há um temor maior em função dessa qualificação, que muitas vezes migrantes, refugiados, muitas vezes são mais qualificados ali, eu dizendo em qualificação no sentido de conhecimento formal, né? Mais qualificados do que muitos brasileiros. Então, a gente também tem um problema ali nessa aceitação, nessa implementação da norma, a partir dessa ideia errônea de que migrantes, refugiados, estão vindo para o Brasil para retirar empregos de brasileiros e brasileiros, né? Isso também se verifica no reconhecimento de diplomas. Então, quando nós temos ali também, né, a validação de diplomas estrangeiros, nós temos uma dificuldade imensa. E fica muito claro para nós por que ainda há essa resistência normativa, né? E aqui nós temos de olhar esse tema com 2 pesos e 2 medidas, porque o direito internacional dos refugiados, o Brasil, mesmo sendo signatário, né, ele ainda tem uma visão de norte global na implementação das normas, se nós pararmos para pensar, né? É um país ali do sul global, um país que precisaria observar isso com outros olhos, que tem uma população brasileira não migrante, né? Pensando aqui em imigrantes, que tem uma população brasileira imigrante enorme, ou seja,
vivendo ali em outras jurisdições e sofrendo também com os impactos dessa interpretação ali eurocêntrica dessas normas internacionais, mas que quando se remete ao seu território, ainda também tem esse mesmo olhar que critica quando são os brasileiros que estão lá fora, né? Então, nós temos realmente 2 pesos e 2 medidas, e a questão dos migrantes e refugiados, aqui no seu caso, você trazendo especialmente de refugiados, ela merece toda a nossa atenção para as discussões sobre direitos humanos em empresas. Então, parabenizo você, né? Parabenizo aí a sua visão mais crítica mesmo, e fico feliz que vocês trabalhem em temas que precisam ser criticados, como você mesma disse, né? Se só fazer artigo elogiando, a academia precisa fazer também, claramente, né? Mas a gente também precisa ver quais são os pontos críticos aí para melhoria, né? Senão a pesquisa acadêmica, a gente não sai do lugar, né? A academia tem essa função. Então, parabéns, continue pesquisando, siga em frente também com essa temática, que eu vejo aqui, que é justamente a temática do próximo trabalho, do nosso 6º e último trabalho da tarde, que foi feito pela Isabela Corso Batista dos Santos, pela Júlia Mazeto Coqueiro e pelo Cláudio César Machado Moreno. Então, esse trio, eu pergunto, quem que vai apresentar hoje? A Júlia. A Júlia, então, o título do trabalho é o reconhecimento da condição de refugiado e os direitos trabalhistas no ordenamento jurídico brasileiro. Fico muito feliz em ver essa temática também aqui no nosso painel de Empresas de Direitos Humanos. Parabenizo mais uma vez a Luísa pela apresentação e parabenizo desde já a Júlia também pela aprovação do trabalho. Desejo uma boa apresentação. Seja muito bem-vinda, Júlia. Boa tarde. Primeiro, eu gostaria de agradecer a professora pelos estudos e o professor Gustavo Mônaco também pela oportunidade. A gente está muito feliz de poder apresentar o nosso artigo aqui, né, propor a reflexão da nossa pesquisa. E eu gostaria de agradecer também ao professor Cláudio, ele é coordenador do projeto de ensino, né, na UEL, de Refúgio, Asilo e Migrações. E foi com base nesse projeto que foi possível a gente realizar essa pesquisa. Bom, o artigo, ele se relaciona bastante com o que a Luísa propõe também, né? E a gente, além de falar dos aspectos objetivos propostos por órgãos governamentais e não governamentais, a gente propõe uma reflexão, que é o ponto central da questão, né? Analisar a inserção do refugiado nas relações trabalhistas brasileiras. A gente sabe que os processos migratórios, né, eles existem desde que o ser humano se reconhece como ser humano, e ocorrem por diversas razões, mas atualmente, devido ao sistema capitalista, né, capitalização das relações de trabalho, e também a globalização, a gente tem uma alteração nessas causas, né? Elas são por causas econômicas, políticas, étnico-raciais, também por desastres ecológicos, como é o caso do Haiti, né, que aconteceu em 2010, que influenciou diretamente no fluxo das migrações. Se a gente for pegar o fluxo, né, que ele ocorreu os dados no final de 2010, a gente percebe que houve um aumento de 50% até os dias atuais. E em 2010 teve o terremoto no Haiti, que influenciou diretamente nisso. Então a gente vê que as causas, elas influenciam diretamente nesses processos migratórios, mas eles têm diferenças. Não é a questão de, quando a gente fala de refugiado, a gente não está falando, obviamente, né, de turismo, ou de uma mobilização para você poder estudar em uma universidade, alguma coisa assim, ou mesmo de apatridia, né? A apatridia é uma questão à parte e se refere àqueles indivíduos em uma condição que eles não têm uma pátria, né? Eles não são reconhecidos por um Estado. Com relação ao refugiado, que é o cerne da questão, o Gustavo Pascoal, ele escreveu um livro que fala sobre a condição do trabalho e o reconhecimento dos refugiados, né? Ele vai analisar essa relação. E ele fala que a relação do indivíduo com contextos de violência e a privação de direitos é um fundamento essencial para você ter a relação do refugiado, para você identificar um refugiado. E assim como a Luísa falou, né, na definição proposta pela Convenção do Estatuto do Refugiado em 51, a gente também vai vendo que essa definição foi sofrendo algumas alterações ao longo do tempo. E com relação ao refugiado, essa vulnerabilidade, eu gostei muito de um artigo que eu li, que foi publicado na revista da USP, que ele chama Uma Questão de Identidade, Migrações
e pertencimento, na dinâmica do mundo globalizado. Ele vai falar que a vulnerabilidade ela pode se dar por 3 fatores: exposição de risco, incapacidade de reação, né, nesse ambiente novo, e dificuldade de adaptação dessa nova cultura, porque são 2 culturas se entrelaçando. E nesse ponto é essencial a gente destacar, né, fazer um quadro do panorama brasileiro. A gente recebe refugiados de 79 nacionalidades, liderando a Síria, depois a gente tem a Angola e a Colômbia. E a gente percebe que tem uma ênfase nessa vulnerabilização a partir do momento que tem um viés europeu essa migração. O Brasil, desde o começo, via migração como uma questão de colonizar o povo brasileiro, e isso afeta diretamente, vulnerabilizando mais essas populações. Com relação à definição, a Luísa falou, né, da definição do protocolo, da Convenção em 51, porém, essa convenção ela é limitada no tempo e essa limitação temporal acaba gerando uma limitação geográfica, porque ela, assim como tudo que a gente vai falar nesse artigo, é fruto de um processo histórico. Ela decorreu por causa da Segunda Guerra Mundial e das grandes migrações que foram ocorrendo, né, massivas. E aí a gente tem uma definição que ela só abrange os refugiados antes de 1º de janeiro de 1951. E isso acaba gerando uma limitação novamente para os refugiados europeus, excluindo as demais populações e, as pessoas também o que ocorreu depois. E aí, só em 67, essas lacunas são resolvidas, né, por meio do protocolo que foi assinado em 67. Com relação ao Brasil, a gente tem a lei, né, do refugiado, que é a 9.474, de 97. E no artigo 6º, ela vai falar da carteira de trabalho, que o refugiado ele tem direito a uma carteira de trabalho. Mas ela se entrelaça com a lei de migração, né, que vai falar no artigo 3º do trabalho do direito à sindicalização, que foi realçado pela professora. Toda essa temática da sindicalização e tudo mais. E aí a gente se pergunta, com relação a esse número expressivo de refugiados e todos esses problemas que a gente vê na prática. Por que o Estado não realiza essas políticas, né? E as pessoas mesmo não se perguntam o motivo dessas condições precárias que eles estão inseridos. Tem um pesquisador que ele chama Salvatore Pallida, e ele vai falar de um fenômeno que chama criminalização das migrações. Esse fenômeno ele vai dizer que relaciona a palavra refúgio, esse vocábulo, com a palavra indesejo, como se ele fosse algo indesejado. E a gente vê isso acontecendo muito no governo atual. Esse esvaziamento dos vocábulos, por exemplo, quando se relaciona a liberdade às Forças Armadas, se esvazia o termo democracia. Então, a gente percebe esse mesmo fenômeno no quesito refúgio. E isso permite com que a gente não queira um refugiado por perto. A gente vai ver um pouco mais na história do Brasil, nas políticas getulistas, o quanto que isso afetou. Com relação, isso influencia diretamente também no recebimento dos refugiados. No Japão, em 2016, ele já liderava as 20 primeiras posições de DH, já era uma potência mundial, e mesmo assim, dos 10.951 pedidos que foram feitos de refúgio, eles só acolheram 28. E fora isso, que apesar do Brasil, ele tem uma legislação que ela é pioneira, ela foi elogiada, foi bem redigida, ele tem muito problema em proporcionar essas condições, principalmente com relação ao trabalho. E aí a gente pode perceber que tem um contexto muito importante. A humanidade ela é capaz de produzir noções de pertencimento e não pertencimento ao longo do tempo. Se a gente pegar aqueles processos migratórios desde o começo, a gente consegue entender o senso de comunidade como população, pertencimento, a exclusão. Então, esses são vocabulários criados. Se a gente for pensar na relação entre nação e Estado, que é muito importante quando se estuda refúgio, a nação ela vai envolver toda uma cultura, valores em comum, a simbologia, e o Estado ele influencia diretamente nele, criando esses valores comuns. Então, a gente vê que essa criminalização da migração, conforme propõe o pesquisador, ela é um instrumento muito utilizado para os Estados se eximirem dessa responsabilidade com políticas públicas, porque, como já foi dito, o tema não se limita à lei, ao direito, mas sim a uma inserção. A gente vai trabalhar aqui casos específicos de problemas de inserção. Importante também ressaltar uma pesquisa que o Bauman fez, que é sobre os 2 termos, turista e vagabundo. Ele vai falar que o turista, né, ele vai mexer bem com essa
noção do indesejo, do objeto de repúdio. Ele vai falar que o turista, ele é uma pessoa que ele é influenciada por esses processos de migração e que ele não quer, ele abomina a fixação no lugar. Então, ele viaja, ele almoça, ele cita, né? Almoça em Londres, janta na Espanha e vice-versa. Ele tem condições materiais, ele tem meios materiais para fazer isso. Já o vagabundo, ele é indesejado, porque ele é também influenciado por essa vontade de não se fixar e de viajar, mas ele não tem condições materiais. Então, o que ele faz? Ele trabalha o ano inteiro, programa as férias, viaja para algum lugar, e aí o que acontece? Por esse indesejo criado pela população, se cria essa noção de que você não quer ter o acesso de certas pessoas a certos locais. Isso pode ser usado, até certo ponto, na política do refúgio, da gente não querer que eles se insiram nesse local, né? Ter toda essa economia psíquica. E com relação ao Brasil, a gente falou do Japão, né? O Brasil, desde a época de Vargas, principalmente com a política getulista, ele vai falar que, por meio da lei de cotas de entradas no país, ele regulou a entrada de imigrantes. Então, ele não queria refugiados no país. A gente já percebe que isso vem ao longo da história. Então, o que a gente tem hoje é um processo histórico. E os problemas além da lei? Primeiro, língua. Eu tive a oportunidade de saber da informação que foi dita pelo projeto, né, de refúgio que eu citei da UEL, e ela vai falar que é muito importante que as universidades elas ofereçam cursos de língua portuguesa para os imigrantes, para conseguir que eles se insiram na sociedade, porque a língua, tirando toda assim, a parte complexa da linguística, né, e como ela se relaciona com a parte mais acadêmica, como ela se relaciona com as outras ciências, como, por exemplo, ela se relaciona com a psicanálise, que a linguagem é muito importante no subjetivo, no interior, a gente percebe que a língua é o meio pelo qual o ser humano internaliza uma cultura e uma série de valores. Então, ela é extremamente importante. E é muito bom que as universidades forneçam esses cursos. Porém, no caso da UEL, apesar dela fornecer, assim como muitas outras, o horário é geralmente que os refugiados estão trabalhando. Então, a gente tem um problema prático também, ao mesmo tempo que se propõe uma solução, que não analisa o caso em concreto. Fora isso, a gente também tem uma demora na expedição da carteira de trabalho e de todos os documentos que são necessários para pedir a carteira de trabalho, porque apesar da lei brasileira ser muito boa, como a gente já comentou, ela não tem dinheiro necessário nem para fornecer as entrevistas para os refugiados entrarem no país. Então, a gente tem com isso que demora muito para fornecer a documentação necessária, o refugiado demora para trabalhar. Pensando nisso, o TST ele disse que se for emitida uma certidão pelo registro estrangeiro, isso pode ser suficiente para o trabalho, né? Então, essa questão já foi apreciada pelos tribunais superiores. E também a gente tem, né, toda a questão da Lei 9.474 na prática. Então, ela tem todos esses empecilhos que, como faltam políticas para viabilizar, que são baseadas nessa economia psíquica da criminalização da migração. E a gente pode perceber que a inserção do refugiado no direito do trabalho, ela não vai ser efetivada enquanto não forem feitas políticas. E apesar de elementos como a internet poderem ajudar nesse caso, permitirem a comunicação, permitirem que ele não se desvincule da cultura anterior, né, não precise deixar uma para entrar na outra, a gente tem um grande problema que é o diálogo na inserção dessas pessoas. Porque, por exemplo, se ela não sabe a língua portuguesa, como que ela vai se comunicar com o médico? Como que ela vai se comunicar e se inserir no sistema de educação, no trabalho? Ela não vai entender as relações, não vai entender a cultura. Então, é muito importante a gente pensar nisso de forma prática e levar em conta duas coisas muito importantes. Primeiro, que é o refúgio, né? A gente entender de onde vêm essas pessoas, por que elas vêm, entender todo o processo como um todo, né? Porque a população geralmente não tem conhecimento desse tema tão importante. E com relação ao trabalho, que o trabalho é uma coisa muito complicada se a gente for analisar de acordo com as relações, com a perspectiva trabalhista, o processo histórico. Por exemplo, a gente vê que no Brasil, no período pré-golpe, a gente já tinha várias manifestações contra os trabalhadores, criminalizando essa ideia de você ter um trabalho justo. Então, a gente percebe toda essa economia psíquica, o quanto ela é útil para o Estado. E o quanto esses dois temas são muito complexos por si só, e quando junto a gente tem que entender e refletir bastante sobre. Mas é essa reflexão proposta, e é isso. Agradeço de novo a todos os coordenadores e todo mundo que está presente aqui.
Júlia, parabéns pela apresentação do seu trabalho. Realmente, ele dialoga muito, né, com o trabalho anterior, ele dialoga muito com o trabalho da Luísa Avelar. Aqui, a temática da crimigração, né, a criminalização da migração, também entra como um peso muito grande. Aqui eu também destaco os trabalhos da professora Maria João Guia, de Coimbra, que também trabalha bastante com essa temática. E, de fato, né, quando nós pensamos até mesmo na etimologia da palavra estrangeiro, que ainda muito se usa, infelizmente, ela vem carregada, né, de uma ideia de estranho. Então, é curioso, porque mesmo nos períodos atuais, a interpretação errônea dessas normas, ela reforça aquela ideia territorial, de que quem vem de fora do território é estranho, é inimigo, e a gente, pensando em direito internacional privado, quando a gente trabalha com a questão de condição jurídica do migrante, a gente já observa que isso existia desde a antiguidade, até antes disso, né? Então, nós não superamos ainda esse ideal do passado, de que a pessoa que vem de fora, ela é estranha, ela deve ter um tratamento diferenciado, ou muitas vezes vista até mesmo, né, sob um olhar de criminalização da migração, de crimigração, crime migration. Então, o que nós percebemos aqui? Que muito dificilmente nós teremos uma implementação desses instrumentos de uma maneira mais efetiva, mais acurada, enquanto não superarmos esse ideal. Veja, no trabalho da Luísa Daut, né, ela mesma fala de uma ideia de soberania transnacional, as empresas já vivenciando isso, quando a gente fala em tecnologia, mas quando se refere a esse trânsito de pessoas, nós ainda temos uma dificuldade muito grande, né? Ou mesmo na vulnerabilidade de pessoas que têm os seus direitos violados por empresas, então, né, também dialogando com os demais pesquisas, nós também temos essa dificuldade, por exemplo, de se buscar um locus para responsabilização dessas pessoas jurídicas, né? Numa ideia ali de extraterritorialidade, transterritorialidade, enfim. Eu vejo, então, que todos os trabalhos que foram apresentados ao longo, né, do nosso bloco 6, aqui, sobre direitos humanos em empresas transnacionais, todos os trabalhos que foram trazidos, se nós pararmos para observar, eles têm sempre um ponto em comum, né? Que é essa dificuldade ainda de os estados conseguirem fugir desses dois pesos e duas medidas quando interessa, né, ali ao estado, ou quando interessa ao capital, por exemplo, né? Aqui ao capital eu quero dizer no sentido de mercado mesmo, de empresa, atuação corporativa, né? E como há ainda essa dificuldade, e não só num sentido de pessoas aqui envolvidas, claramente, mas principalmente de pessoas, né? E nas mais variadas áreas aqui, seja a partir de um olhar empresarial, como que foi trazido também pelo Vitor Hugo, né? Seja a partir de um olhar para o meio ambiente ou um olhar para um grupo ali de refugiados, nós ainda temos um desafio muito grande do direito internacional e aqui no nosso Congresso do Direito Internacional Privado para a implementação desses instrumentos. De qualquer maneira, eu parabenizo muito todas e todos que apresentaram seus trabalhos, que tiveram os trabalhos aprovados. Parabéns, continuem pesquisando o tema. Fico também sempre à disposição para conversar com vocês e fico muito feliz em ver a diversidade de trabalhos, em ver a diversidade também de universidades participantes. Nós precisamos cada vez mais desse diálogo. Cumprimento mais uma vez o professor Gustavo Mônaco pelo convite, pelo evento maravilhoso, parabéns mesmo. E espero que nós possamos nos encontrar nos outros painéis e também nas demais palestras. Continuem acompanhando, o congresso ainda ele tem alguns dias de duração, então acompanhem as palestras e declaro, então, encerrados os trabalhos deste bloco, deixando aqui um abraço a todas e todos, se cuidem, fiquem em casa se puderem e continuem pesquisando esse tema tão extraordinário, direitos humanos em empresas e direito internacional privado. Um grande abraço a todas e todos. Tchau, tchau.